Boa noite, hoje episódio 300 e quanto? 27. Acabei de ler aqui. Da minha grandiosa, pequena, insignificante saga. Talvez um grande significado pessoal. De gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano, e serão 365 vídeos, está acabando? Menos de 2 meses. Registro histórico pro meu eu do futuro. Tem tantos registros aí que nem serviu de tanta informação. Apenas alguns aleatórios, outros que fazem sentido de interconexão, mas que de fato só tem validade pro meu eu do futuro. Para tentar entender o tanto que você mudou, passou a entender e compreender um pouco mais a fundo uma realidade pessoal compartilhada por muitos. E nessa jornada pessoal, individual, tentando buscar entender o que seria a glória coletiva, buscando através de princípios e valores humanos prazeres espirituais, né? E hoje, como é que eu posso falar sobre isso sem que não haja problemas para mim futuro? Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, que hoje um pouquinho do que seria uma barreira, o que seria Chinese Wall, e é claro que essas barreiras podem existir em diferentes áreas, né? Não só no mercado financeiro, mas no direito, empresas. É uma espécie de separação de informações e impedir que decisões sejam tomadas de forma enviesada, né, em benefício de poucos. É uma barreira meio que consciente, né? E na prática é racional, né? Quando pensamos em barreiras físicas. Então, de certa forma, protege a integridade do todo, né? Então, uma forma de colocar essas barreiras é literalmente separado por vidros, paredes, muro, qualquer coisa que evite o acesso, né? E de fato, quando ela é violada, gera conflito de interesse, né? Porque a verdade e saber algo antecipadamente movido pelo ego, há sempre a busca por antecipação, né? E se for pensar não só na barreira física como uma espécie de proteção, existe algo muito mais complexo, que talvez seria a barreira no mundo psicológico e emocional. Pois, se vamos viver um mundo em que o relacionamento entre as pessoas é o que vai ser o fator de soma para gerar e para que ocorra o verdadeiro funcionamento da engrenagem da sociedade como um todo, né? Esse paradoxo se intensifica, né? Porque não se trata apenas do fluxo de informação, mas se trata também de vínculos efetivos de relacionamento, né? Uma vez que uma barreira pode ser necessária, né, para não se perder no desejo, na dependência, no apego emocional. E no momento que existe isso, você fica refém, né? Mas ao mesmo tempo ela permite, né, uma construção maior de fidelidade. E essa construção de fidelidade a certo ponto, né, porque uma vez que duas
almas se encontram em que ambas sabem de informações confidenciais, o desejo, o anseio por ver o outro bem, acredito que prevalece mais do que qualquer tipo de espécie de barreira, né? Isso se for de mútuo, né? De caráter mútuo. Então, diferente do ambiente corporativo, essa barreira não existe manual, né? Independente de qualquer ideia de relacionamento, seja relacionamento efetivo ou relacionamento de amizades de longo tempo. Então é complicado, né? Porque se há necessidade de barreira para proteger certas questões, como que protegeria essas questões se pessoas do mesmo convívio também têm acesso, né, a essas questões? Então, talvez fragmentar a ideia entre os relacionamentos e o acesso, não 100%, mas o acesso fragmentado de que de certa forma impossibilita a junção desse quebra-cabeça, é uma forma bem complexa de não permitir que essa barreira psicológica e emocional seja ultrapassada devido ao vínculo entre pessoas, né? E isso é algo meio, sei lá, algo que não pensei muito sobre, né? E é claro que não só no mundo psicológico e emocional, mas a barreira no mundo espiritual talvez já chega um pouco no aspecto de que é algo que a nossa alma não esteja preparada, né, para saber. Então, de certa forma, entramos em algo invisível, né? É quase que saber tocar o limite do suportável, né? A coisa que, se reveladas antes da hora, antes de preparo, maturidade, podem esmagar uma consciência ainda não pronta, né? Então, a barreira espiritual não é apenas uma separação, é também uma pedagogia da própria vida, né? De maturidade da vida. Uma forma de, antes de acessar o que está além, é um preparo. Então, nesse caso, a omissão da verdade não seria uma mentira, né? Mas uma espécie de proteção subjetiva. Sei lá se eu poderia dizer isso. Acho que não. Mas como eu não tenho conhecimento ou maturidade espiritual suficiente para ter discernimento dessa ideia, eu sei e compreendo que o meu desejo de saber, ele de certa forma é natural, mas que o risco é que saber e chega sem um lastro, né? É que conhecer sem ter no que se afirmar, de certa forma, é se aprisionar, né? Uma vez que você está firme, não há como você ficar refém de uma verdade, né? Então, reconheço que não teria conflito de interesse em saber ou conhecer, porque meu impulso, até onde eu entendo por hoje, é em busca de clareza, né? Mas eu sei que minha consciência é frágil. E uma vez que ver, não é possível desver. E é claro que não sei, enfim, onde eu estou, onde eu quero chegar, existe muitas barreiras e protocolos. Protocolo, que palavra bonita, né? Quantos protocolos que tem? Protocolo. Seguir protocolo. Meu Deus, tantas peças desse quebra-cabeça para se juntar. Eu só queria uma redução desses protocolos para juntar esse quebra-cabeça, porque em um momento
a um questionamento da intuição, esse é o momento que a alma e o espírito desapega a algo mais forte, né, por ausência de fé, e passa a questionar, se desesperar ou se desprender da realidade, né? Então, de certa forma, protocolos fazem sentido para mim agora, mas estou disposto a saber. E com o tempo, quanto mais maturidade eu busco, seja ela corporativa, seja ela pessoal, seja ela espiritual, mais discernimento vou tendo para ultrapassar essas barreiras e até mesmo atuar do lado de lá, poderia dizer assim. E a responsabilidade de saber é saber como lidar, né, com o lado de lá. Estou aprendendo da pior, melhor forma possível, né, na intensidade da imprevisibilidade da vida. Isso está me trazendo satisfação, de certa forma, muito grande. Então, é isso. Lembrando que a minha mera humilde ensina que é um pouco sobre a barreira. Esse termo Chinese Wall é muito interessante. A complexidade de não só de conflito de interesse, mas se são informações ou questões que de fato serviriam para a integridade, integração do todo, não é algo que, quando muitas pessoas verem, vão aderir de forma instantânea. Bom, que foi apenas um ponto de vista nada factual, fictício, que não condiz com a realidade. Isso é meu eu do futuro. Você ultrapassou muitas barreiras e diante de você a maior barreira de todas, né? A barreira espiritual. Então espero que você tenha mais maturidade espiritual para estar firme nas suas decisões, na sua escolha, e que você continue nessa busca para ter uma resposta intuitiva que seja atemporal a qualquer tipo de barreira, né? Mas que você honre sempre os protocolos antes definidos espiritualmente, né? Porque muitos protocolos da condição humana feitos pelo homem é facilmente perceptível do porquê o homem quer separar informações de escolha, né? Porque todas as escolhas e informações, muitas vezes, a maioria das vezes, são tomadas pelo ego, né? E quem tem o ego, entre aspas, neutralizado em prol do todo, senão Jesus Cristo, né? Isso é algo que é difícil, uma tomada de decisão tão complexa que envolve tantas pessoas, tomada por muito poucas pessoas, né? Então, que no futuro exista protocolos mais complexos para que não sei se há necessidade de tantos protocolos. É isso, até mais. Até amanhã, no episódio 328. Hoje é 327. Amanhã eu vou visitar uma cidade vizinha. E amanhã vai ser interessante.